Meu irmão, minha irmã, nós estamos já na terça-feira, 14 de julho, e cumprimentamos a você nesta manhã, nessa oportunidade de juntos crescermos com a palavra de Deus, o melhor crescimento que podemos e devemos ter. Agradeço a você que nos escuta, que dedica a cada dia uma oportunidade para estarmos juntos com a palavra de Deus. Eu digo e sempre repito, não é um pensamento próprio, mas com as minhas palavras, que não creio em quem se diz cristão e não lê a palavra de Deus com o esforço de compreendê-la e colocá-la em prática. Nós, que nos esforçamos para sermos discípulos de Jesus, precisamos todos os dias ter contato com a palavra de Deus. E esta é uma oportunidade, um meio para que juntos nós tenhamos contato com a palavra de uma forma que nos torne melhores em relação à palavra e também oportunize outras pessoas a se tornarem melhores. Então, a você que nos escuta, o nosso obrigado, o nosso abraço. A gente pede que você deixe aí o seu comentário. Você pode até fazer a sua partilha também nos comentários. Isso é sempre muito bom. E como discípulo e missionário, também partilhe este áudio com as pessoas dos seus contatos. O nosso abraço a você, que na nossa paróquia, que em outros lugares, as pessoas que a gente vê que sempre estão dando aí, deixando like, estão sempre deixando comentário, a gente fica muito feliz. Hoje nós fazemos memória de São Camilo de Leles, presbítero, e com este santo nós colocamos sob a proteção de Deus todos os nossos irmãos e irmãs que colaboram no projeto de evangelização no Reino de Deus, na Messe do Senhor. Vamos escutar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo do 20 ao 24, que diz: Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sodônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sodônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogadas no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este, como em tantas outras passagens do Evangelho, onde o Senhor nos chama a atenção, nos educa, nos chamando a atenção, eu sempre escuto, leio, acolho como gesto misericordioso de Jesus, que nos dará a oportunidade de nos convertermos escutando o que ele nos ensina, relembrando o que aconteceu no passado para que não se repita no presente. Se nós olharmos a nossa vida, nós vamos ver que nós temos dificuldade, desde a escola, talvez. Quantos de nós estudamos, não gostávamos de estudar a história humana, e, consequentemente, também não aprendemos a estudar a história do povo de Deus na Bíblia. E, portanto, aquilo que acontecera não se torna uma referência para nós, para que nós, olhando o que aconteceu no passado, nós nos comportemos diferente no presente, para que tenhamos um futuro diferente. E isso, infelizmente, atrapalha o nosso crescimento espiritual, de muitos de nós que nos dizemos cristãos. Temos a Bíblia como oportunidade maravilhosa que Deus nos deixa, mas não a usamos como deveríamos usar. Palavra sagrada, que conta a história dos fracassos, dos pecados, das limitações, mas da misericórdia, da superação e do amor de Deus. E porque não vemos desta forma, não aprendemos o que com ela precisamos aprender. Então aí nós, no Evangelho de hoje, esse discurso endurece as palavras de Jesus. Ai de ti! Ele vai utilizar por 3 vezes no Evangelho de hoje. São as palavras duras com as quais Deus, no Antigo Testamento, ameaça os que refutam a sua ação. Para reforçar a sua consternação, Jesus compara as cidades por ele nomeadas, Corazim, Betsaida, Tiro, Sidônia, Cafarnaum,
com as cidades pagãs do Antigo Testamento e com Sodoma, símbolo da corrupção. A crise está instaurada. A palavra de Jesus exprime um juízo, um julgamento sobre quem o conhece, mas não o aceita. Estabelece uma correspondência entre conhecimento e responsabilidade, entre responsabilidade e culpa, entre culpa e punição. Nem parece a linguagem de Jesus. A crise é séria. O estilo, na verdade, é o estilo profético. É uma ameaça clara contra o endurecimento no mal. Um convite a abrir os olhos para sair da cegueira. Estamos no limite, só compreensível no horizonte de um amor que não aceita perder o amado e de um amado que não consegue perceber as consequências do seu fechamento. Por isso Jesus condena o mal, não o malfeitor. Condena o mal feito e condena as atitudes do mal, mas não o malfeitor. Porque condenar o malfeitor seria contrariar o mandamento de amor e de amar os inimigos que ele mesmo nos ensinou. Mas estaria em aberto à contradição com a dinâmica de sua vida e o sentido de sua morte, dado pelos pecadores. A palavra profética, palavra de Deus em palavra humana, lançada diante dos nossos olhos, faz a verdade florescer, declara o mal com todas as letras, apontando todas as suas consequências negativas. É como a palavra da mãe, que diante dos desatinos do filho, joga-lhe na cara as consequências que ela evidentemente nem prevê nem deseja de suas atitudes. A mãe quer-lhes o maior bem dos filhos, o maior bem deste mundo. Os ensina, mas mostra as consequências, o que pode acontecer quando os filhos se fecham aos ensinamentos, às palavras, aos conselhos da mãe. A linguagem dura desse texto nos exprime e nos permite ver o tema fundamental, não só do Evangelho, mas de toda a religião digna desse nome. Religião vem de religare, ligar de novo e mais fortemente. Nosso destino de felicidade ou infelicidade está nas mãos de cada um de nós. É o que inquieta o coração do homem e, consequentemente, o de Deus. Porque nosso destino, o destino do ápice da criação de Deus, ele coloca nas nossas próprias mãos. E nós, porque não olhamos a história do passado, do povo de Deus, não seguimos os passos, nós continuamos fazer com que criamos situações negativas para nós mesmos e para os que estão à nossa volta. Certamente, como qualquer pai, Deus se entristece com as nossas atitudes e ações, porque nós temos a palavra aí, nós temos tantos exemplos na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. E mesmo assim nós continuamos vivendo ao nosso bel prazer, como se a palavra de Deus não existisse. Não a temos por referência para testemunhar o Senhor da vida, não a temos por ensinamento para que, vendo o que é possível fazer e assim assumirmos aquilo que não devemos fazer e, portanto, nos livrarmos, nós preferimos viver cegos a palavra de Deus e escolhendo vivermos ao nosso bel prazer, fazendo aquilo que nos convém em cada momento e, portanto, a cada dia nos afastando mais e mais do Senhor e criando consequências desastrosas para nós e para os que estão à nossa volta. Os conceitos principais que aparecem no Evangelho são os de ameaça, uma estratégia para acordar quem ainda não entendeu que o mal faz mal, também punição. Não vem de alguém, mas do próprio mal. O mal faz mal. A felicidade, o desejo fundamental do ser humano que tem consciência de seu limite, tem consciência da sua mortalidade. O inferno, o fracasso total, o não conseguimento da salvação. A justiça. Deus é justo porque, de um lado, não quer, não tolera e não faz a injustiça. A sua justiça, de outro lado, é graça. O seu juízo é perdão. Também a liberdade de Deus, que consiste em amar superabundantemente e salvar a todos. A liberdade do ser humano, de cada um de nós, que consiste em dizer sim a esse amor e assim nos salvar. Dizer sim a este amor que Deus
deixa aí e partilha com todos nós. Este amor que é partilhado a cada dia, mas este amor que também é testemunhado na palavra que ele nos deixou. Por isso vamos pedir ao Senhor a graça de vivermos este amor abundante, assumindo cada dia o que ele nos ensina na sua palavra. Por isso a necessidade de nós colocarmos a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa oração a partir da palavra de Deus. Nós temos o que precisamos. Palavra, o testemunho, a história do povo de Deus, a história daqueles que fracassaram, que foram infiéis, a história da misericórdia, do Deus que acolhe os que se arrependem, a história de fidelidade. É preciso que, tendo essa história, nós escolhamos, optemos por Deus e vivendo desta forma, nós sejamos de fato testemunhas do seu amor. Por isso eu peço a você, meu irmão, minha irmã, leia diariamente a palavra de Deus, escute diariamente a palavra de Deus, não como um livro qualquer, mas como palavra que, a partir do momento que você assume para testemunhar e como referência da sua vida, se torna a palavra de salvação. Que nós, guiados pela palavra de Deus, vivamos neste mundo, transformando este mundo pelas nossas atitudes e escolhas que fazemos, não pela moda, pelo modismo do momento, mas fazemos pela palavra que nos orienta, que nos motiva e que nos transforma. Fique em paz, que seu dia seja abençoado e continue sempre conectado conosco nas nossas redes sociais, participando dos momentos que a nossa paróquia proporciona a você. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.